Ai, triste, né? Mas vamos lá. Então, enquanto eu tô colocando aí os melhores momentos, primeiro do São Paulo contra o Cuiabá e depois São Paulo e Vasco, né? Cara, complicado. São Paulo jogou muito mal as duas competições, as duas partidas, né? Tanto contra o Cuiabá quanto contra o Vasco. Mas se a gente for analisar, acaba sendo a mesma partida nos dois, sabe? É... O São Paulo tá sendo preguiçoso, né? Eu já tinha falado isso contra o Corinthians, porque o time procura ser efetivo e por ataque quando tá em desvantagem, né? Tá no 0-0 ou tá no 1-1 e tal. E isso foi o que aconteceu nessa última partida contra o Vasco. Contra o Cuiabá, isso nem chegou a acontecer, na verdade. O time não fez uma boa partida, é, errou muito, deixou muito espaço para o Cuiabá, deixou muito espaço para o Vasco e, e pelo menos assim, contra o Vasco ainda conseguiu sair na frente, né? Contra o Cuiabá nem isso. Mas é o mesmo padrão, cara. O time parece que não tem vontade de jogar mais o Brasileirão, que tem vontade apenas de jogar a Libertadores, a Copa do Brasil, enfim, competições de mata-mata, né? E isso é uma coisa que o, o time precisa entender que é necessário, porque o São Paulo não pode ser rebaixado e, né, ser campeão da Copa do Brasil ou da Libertadores. Isso não tem cabimento. Ou se dedicar tanto nas competições de mata-mata e deixar para se livrar do rebaixamento nas últimas rodadas do Brasileirão, né? E é o time que parece que, cara, não tem objetivo, tá ligado? Joga de forma apática, joga só quando precisa. Contra o Cuiabá e contra o Vasco. Contra o Cuiabá o Lucas jogou menos, né? Mas contra o Vasco, o Lucas ficou muito encaixado. Aí o lance do gol do São Paulo, logo no começo, um gol interessante, sabe? Mas depois disso você vai poder ver que o São Paulo, em diversas oportunidades, tem espaço e fica circulando bola lá no defesa, né? Tem espaço de progredir. Com todo respeito aos torcedores do Vasco, mas o Vasco não tem um time bom, né? É, Jogou com muito mais raça e isso fez diferença, mas não é um time bom. E o São Paulo equilibrou o jogo da forma que fez, né? Então, assim, essa semana o, o São Paulo precisa decidir algumas coisas, né? Pelo que eu sei, teria uma reunião ontem, né? Esse jogo contra o Vasco foi no sábado, então o São Paulo ia se reunir ontem com a diretoria, com a comissão técnica para ver o que está acontecendo, ver o que pode ser alterado nos próximos jogos. Porque não tem como o São Paulo ficar dependendo de X jogador jogar ou de, sei lá, alguém voltar. Né? Porque a gente tá sem o Rafael. Jandrei não tem condição de ser goleiro, cara. Ele falha muito. Falhou contra o Corinthians, falhou contra o Vasco. Exatamente esse gol. Ele. A bola vai na altura da cara dele. Não sei se tem outra câmera. Tem uma câmera que fica logo atrás do gol que dá pra perceber exatamente, cara. Não teve. A bola vem na altura da cara dele, só que como ele pulou pra baixo, a bola passa tranquilamente. Então, São Paulo precisa se acertar pra ver o que vai fazer, né? É, Tem duas partidas essa semana. Joga na quinta-feira às 8 contra o Criciúma e domingo contra o Bahia, né? As duas em casa.
Só que assim, se jogar como jogou as outras três partidas, as últimas três, as últimas quatro, na verdade, vamos falar a real, porque assim, perdeu as duas últimas e empatou duas antes dessa, né? Quatro partidas sem vencer. E se jogar da mesma forma, muito provável de perder também pro Cuiabá, pro Criciúma, pro Bahia. Depois tem outra partida aqui em Curitiba contra o Atlético Paranaense. Então, assim, o São Paulo ele precisa se resolver internamente. O time não é ruim, não acho que precisa de, de contratação para que o time melhore, né? Como eu falei, a volta do Rafael faz uma grande diferença. Mas não pode, o São Paulo não pode depender do Rafael para vencer as partidas. Senão vai voltar só depois da Copa América. Da mesma forma, Bobadilha também está na seleção paraguaia. Eu vi um pouco do jogo agora há pouco. Jogou bem. Não pode, o São Paulo não pode depender da volta do Bobadilha para querer alguma coisa. A torcida, desde a derrota, né? Ficou puta e é. Ou eu fiquei puto vendo o jogo, cara. Não tem condição. Mas a torcida começou a falar que tinha problema interno, de que o Luciano não foi por problema interno, porque tinha brigado com X, com Y. Não sei até que ponto isso é real, né? E isso pouco importa. São Paulo ele precisa se acertar, é um problema que já vem há um bom tempo isso, né? Do time não ter vontade de vencer, não ter vontade de jogar. É, Em relação ao time que começou no sábado contra o Vasco, é, não sei nem quem pode se salvar daquele time, né? Daquela atuação ali, cara, não vejo é, ninguém tendo capacidade, tá ligado? De seguir como titular. Assim, é triste, porque o São Paulo vinha fazendo boas partidas, até a partida antes do Internacional, né, contra o Cruzeiro, mesmo que tomou vários sustos contra o Cruzeiro, mas fez partidas interessantes. E, e daí não sei se é coincidência ou não, mas daí o Rafael já não tá, o Jandrei tá aí como titular e desde então o São Paulo não vence. Mas precisa se acertar. São Paulo tem time, São Paulo tem capacidade para reverter essa situação e precisa reverter já na quinta-feira contra o Criciúma, né? Precisa utilizar a força que o Morumbi dá, né? E daí o Baby, que é o líder, né? O presidente da Independente já veio a público, né? Veio na rede social falar que a torcida precisa apoiar. E assim, eu acho que ele nem precisaria vir falar isso, né? Eu acho que a torcida precisa apoiar durante os 90 minutos ali, né? Antes e depois você até pode questionar algumas coisas. Mas durante a partida a torcida precisa apoiar para ver se evolui, né? Então, um outro ponto, né? A gente está tendo um problema muito grande de criação. E daí eu já não sei se é impactada pela preguiça dos atletas ou se o São Paulo não está sabendo armar, né? Contra o Vasco e também um pouco contra o Cuiabá, o meio-campo parece que não fluía, né? Contra o Cuiabá, acho que a gente pensou que era por conta da equipe ser um pouco mais reserva, entre aspas, né? Mas contra o Vasco foi com a equipe titular e, tipo, não funcionou. Então, ainda acho que o Lucas precisa jogar pelo meio, mas se ele jogar sozinho, não vai ter como, sabe? Porque fica muito fácil de marcar. Então, o Zubeldia ele precisa escolher alguém que faça sentido tá ali junto com o Lucas e ajudar na criação, né?
Eu acredito que depois da partida de hoje, do da Colômbia, né? A Colômbia venceu o Paraguai por 2-1. Os torcedores de São Paulo já vão falar do Rames Rodrigues de novo, que não sei o que tem que jogar. Cara, ele não quer jogar. Simplesmente ele não quer jogar. O Rames quer jogar pela seleção. No São Paulo ele não quer jogar. Ele não joga por clube desde quando ele foi contratado pelo Real, cara. Sabe? Tem uma partida ou outra que ele faz bem. É, jogou uma partida bem pelo Real, jogou umas duas pelo Bayern, aí depois jogou um pouco pelo Everton. Cara, não dá, sabe? O salário do Ramos é muito alto pra ficar dependendo de um cara que não quer jogar, né? Então, acho que o São Paulo precisa se estruturar um pouco melhor nessa questão de criação pelo meio, né? Porque pelas pontas você fica muito encaixotado, né? Tanto que quando a gente analisa a parte tática, é sempre prioridade, quando você está defendendo, você impedir que o adversário progrida pelo meio. Você orienta ele sempre para as laterais e para trás. Então, o São Paulo ele precisa entender que ele precisa atacar um pouco mais pelo meio, porque senão não vai dar certo. E além disso, parar de ter preguiça na marcação, né? Porque o espaço dado nos ataques, cara, o primeiro gol do Corinthians foi assim, né? O gol do Coronado tinha muito espaço para o Corinthians progredir até a entrada da área. É, contra o Cuiabá foi um lance diferente, mas o Cuiabá teve muito espaço ao longo da partida, principalmente no primeiro tempo. E contra o Vasco foi assim no primeiro, foi assim no segundo. É, assim, até o faltar 15 minutos pro fim do jogo, tava 2-1 ainda, e o Zubeldia fez algumas alterações para tentar alguma coisa, né? O que não deu certo e, e daí acabou tomando mais dois ali no final do jogo. Então, precisa organizar melhor defensivamente. Eu acho que isso é a função do Zubeldia e também dos atletas quererem um pouco mais, né? Porque se não querer também não adianta nada, né? Eu posso ficar falando aqui, vai chegar o próximo jogo aí contra o Criciúma, se não quiserem não vai fazer diferença nenhuma, né? Então, quinta-feira tem jogo de São Paulo, espero que se ajeite, porque senão a situação começa a piorar, né? O São Paulo, ele parou nos 15 pontos, só que se a galera que tá atrás dele com menos partidas é, conseguir ali fazer a pontuação completa, São Paulo cai para 13º, 14º. E daí já começa a ficar mais próximo da zona de rebaixamento. Mesmo que daí teria a questão dos pontos e tal, mas o São Paulo precisa se espertar, porque senão vai complicar todo um segundo semestre.